perpetuar dor e consolidação do movimento aberotista. Temos esperança na construção de uma nação forte e justa para todos nós. Temos esperança na realização de ideais de fraternidade entre os homens. Que a justiça possa nortear as ações humanas, contribuindo para uma convivência mais fraterna entre as nações. Nosso senso de justiça jamais nos abandonará. Que esta luz ilumine e guie nosso passo. paz. A caridade nunca nos faltará. Que essa luz ilumine e guie nossos passos. Perseverança. Só existe uma diferença entre os homens, os que persistem e os que desistem. Perseverança. Temos fé em nosso país e na juventude que nele habita como elemento modificador dos dias futuros. Temos fé que o homem possa reconhecer seu real papel na humanidade. Nossa fé não se abrandará. Que essa luz ilumine e guie nossos passos. Os grãos da massa utilizados na construção do bem, do amor, da verdade e da justiça. Que assim seja. Que assim seja. Sem termos. Dileto oral. Formai uma comissão composta por mais 3 apejotistas para dar entrada. Desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria madre da casa, salve, salve. Brasil, que um sonho intenso, raio vívido de amor e de esperança, terra desce. Sem o teu formoso céu, visonho límpido, a imagem do cruzeiro Brasil. Glória no passado, mas é que da justiça acaba forte. Verás que o filho teu não foge à luta, nem tendo quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és pro Brasil, a pátria amada, os filhos. Social, econômico de qualquer país. E é por meio dele que se formam cidadãos críticos e comprometidos com os valores da ética, da justiça, da solidariedade. No cenário atual, marcado por transformações rápidas e desafios complexos, pilar de desenvolvimento humano e social no mundo, e é por meio dela que formamos críticos, como já mencionado, e que vem de encontro com os principais valores da ação paramaçônica juvenil. Esses princípios se refletem na missão do GOB, como já disse, através dos seus templos, o exemplo dos seus tios maçons. A APJ GOB ilumina o coração, unindo razão, virtude, na construção de um país mais fraterno
e desenvolvendo, onde meninas e meninos têm total de da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. Atuação na gestão educacional e desenvolvimento de práticas pedagógicas e inovadoras. Foco em inclusão, aprendizado significativo e valorização dos educadores. Atuação comunitária e institucional. 2016, formado também em História, Educação Especial, algumas especializações: Psicopedagogia, Educação Especial e Educação Física Escolar, Informática na Educação e EJA, Gestão do Trabalho Pedagógico, Psicomotricidade, Ciências da Religião, 25 a 2028. Desenvolvimento de programas esportivos, eventos. Cláudia Araújo, porto-alegrense, 57 anos, viúva e mãe de 2 filhos, comerciante por vocação e empreendedora por natureza. Encontrou na política uma forma de ampliar o trabalho social que vem realizando desde 2010, através do Grupo do Amor ao Próximo, iniciativa. Como a educação pode ser uma ferramenta real de transformação social do Brasil? Mais microfone. Eu usava microfone só em turmas muito grandes que eu teria que gritar demais. Eu prefiro a voz natural. Bom, para a gente responder a pergunta, educação como mecanismo efetivo de transformação social. A desculpa, junta advogado, jurista, como professor, a gente fala um pouco mais do que o necessário para responder, não se assuste. A gente tem que considerar que a sociedade ela é naturalmente viva, ela muda por diversos fatores, questões sociais, questões provocadas por tecnologia, né, por evolução de costumes, necessidade de evolução, vai mudando. Isso não é difícil da gente pensar, né? Ainda mais que a gente tem idades variadas, pessoas de gerações diferentes conversando, né? Aquela famosa história, no meu tempo era assim, né? Precisa evoluir. E a gente chega na educação, né? Veja, eu tenho a historinha introdutória, não é só para ganhar tempo. A mudança da sociedade, ela é feita por diversos, por elementos chamados fatores, por ações e por agentes. E a gente consegue encaixar a educação nesses 3 elementos. Né? Vejam como a educação é mágica. O conhecimento, né? Vamos trabalhá-la junto com o conhecimento. Né? A educação. Fazendo uma alusão aqui a vocês, PJistas, se vocês querem ser mestres em uma ferramenta ou escravos de um algoritmo. De alguma forma, no ensino fundamental, no ensino médio, isso está muito mais bem desenvolvido que a educação por competências e habilidades. O que significa isso? É o papel do educador como alguém que ensina as pessoas a fazerem algo e não exatamente só a conhecerem algo. Porque com conhecimento eu não sei fazer necessariamente. Eu tenho que saber utilizar esse meu conhecimento, agregar conhecimento, mas também saber aprender a utilizar esse conhecimento. Eu estou diante de uma educadora aqui que sabe muito mais de educação do que eu para pessoas adultas. Mas essa é a preocupação que a gente tem. Isso é muito mais difícil no âmbito da educação. Então, nesse ponto, no ensino superior, a gente está tomado de conteúdo. A gente pega uma ferramenta de IA, a gente pergunta para ela, ela nos responde. O que é isso para o Gemini, para o ChatGPT, vários de vocês já ouviram falar, ou até já usaram. A inteligência artificial ela resolve qualquer problema para a gente. A gente pode escolher e se tornar um escravo dessa ferramenta. E absolutamente perguntar tudo para ela resolver tudo de nosso dia a dia. Mas também a gente pode usar ela como um mestre dessa ferramenta. Sempre vai ser muito mais vasto que o nosso, porque simplesmente é a base de todo conhecimento humano que está ali, para criar novas coisas e trazer novas soluções. E por isso a importância também, talvez eu possa ainda falar, sobre o nosso pensamento, a nossa visão crítica sobre as coisas. Tudo que nos fala é certo? Será que existe algum outro ponto de vista? Por isso também a ideia, né, que vocês prezam muito de fraternidade, de solidariedade. As coisas que a inteligência artificial às vezes nos dá, que o Google nos dá, elas não têm esse elemento valorativo, que é só a gente que pode usar. Então, com esses valores, nossas ações para com o mundo, para com a sociedade. Então, se ela ajuda ou atrapalha, depende da nossa escolha diante da tecnologia.
Eu vou me utilizar dela para mim, para ela resolver a minha vida, ou eu vou resolver a minha vida e a vida dos outros com ela do lado, com ela me auxiliando? Acho que é por aí. A segunda pergunta é: a educação brasileira prepara os estudantes para o mercado de trabalho ou deixa lacunas importantes? Eu tenho uma visão bastante crítica sobre essa tua pergunta. Ou seja, crítico significa só dizer que as respostas normais, às vezes, eu não gosto muito dela. E parece que tem das lacunas. A propósito do que a gente vê ao nosso redor, saindo aqui dessa lógica, né? A gente vê muita falta de fraternidade, de solidariedade, de amor, dos princípios que movem vocês, inclusive. Então, de alguma forma, ela deixa, sim, lacunas. Não deixasse lacunas, as coisas não estariam ou não são como são. É lutar por uma situação melhor. Mas aí eu vou trazer um pouquinho da parte que eu li um pouquinho nessa vida, que é a parte de direito. A nossa Constituição, ela basicamente ela tem um sistema sobre educação. Dentro da Constituição, ela tem vários artigos lá escritos sobre educação. E educação, diz lá na Constituição, que é um dever de todos e uma obrigação do Estado. Ou seja, o Estado ele deve prestar educação junto com a iniciativa privada, escolas privadas, enfim, mas também é uma obrigação de todos. E aqui o que nós estamos fazendo é pensar sobre a educação, nós estamos cumprindo o nosso dever. Evolui, a sociedade ela se transforma, ela muda, e algumas lacunas elas sempre vão existir. A questão é saber, no momento que nós estamos, quais são as melhores formas de a gente diminuir um pouco dessas lacunas. Aqui, todos certamente somos muito privilegiados por ter acesso a uma educação de qualidade. Mas, como estamos todos juntos nesse mundo, a gente também tem que se preocupar com quem menos tem e também cobrar de quem realmente deve, que é o Estado, para diminuir essas lacunas, com o nosso apoio sempre, claro. Eram essas as perguntas. Convidamos o professor Cassiano Neumann Leal para que possa responder as perguntas. O tema proposto ao professor Cassiano é: a valorização é protagonismo? Chamo o nosso direto Núncio Valentim Pastro para que possa fazer as suas perguntas. Boa tarde a todos. Primeiramente, saúdo meu irmão Paulo, né, saudando o Paulo, saúdo a todos presentes aqui. A valorização ela é muito relativa, eu diria, né? Porque se nós pegarmos o universo de escolas particulares, por exemplo, nós temos bons salários, mas se nós formos avaliar, a maioria das escolas, né, estão no setor público, municipais, estaduais, federais, e aí que nós temos um problema. E aí o que nós temos, né? A dificuldade de encontrar bons profissionais que se submetam àqueles salários para poder formar a camada periférica. Então, a questão da desigualdade foi falada anteriormente. Então, a gente precisa ter políticas públicas, né? A nossa vereadora, representante do poder público aqui, de políticas que fortaleçam a base, né? A raiz, como a vereadora Cláudia falou, da educação. Temos que ter essa raiz, essa base, com salários dignos, com reconhecimento. O que a pessoa precisa, né? O que a gente faz? Escolher uma profissão. Tem que ter um reconhecimento, tem que ter um salário digno, que possa ter as questões constitucionais garantidas, né? O direito ao lazer, o direito à moradia. Então, com um salário de R$2.000, por exemplo, que é o salário base da rede estadual, isso é impossível. Então, o profissional acaba tendo que aumentar a sua carga horária de trabalho, né, trabalhando 20, 40, 60 horas, para ter uma condição melhor de vida. Então, eu penso que o poder público precisa, fundamentalmente, oportunizar salários dignos, para poder ser um balizador para as outras redes e a gente assim poder ter mais jovens, né? Bom, primeiro eu quero dar os parabéns aos jovens que estão aqui, né? As famílias que trazem os filhos aqui para a PJ, o professor Paulo, a professora Aline também, porque eu trabalho na rede municipal
né, e também na rede estadual, e escolas de periferia. Então, é bem difícil a gente conviver com vícios, famílias desestruturadas, e o jovem tendo esse autoconhecimento, né, conseguindo ter a base de valores, virtudes, seria o ideal para todos, com certeza ele vai conseguir desenvolver suas habilidades, né, e tendo essas habilidades, uma frase que eu gosto muito, que é: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E esses vão ser os faróis da nossa sociedade. Para melhorar a educação, nós temos que ter uma meta segura e gente que trabalhe naqueles projetos. Porque a educação tem um rumo certo. Se nós formos para um lado ou para o outro, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E para nós é uma necessidade, a gente fica contente de ver essa gurizada, essa gurizada aqui. Esses vão longe. E espero, meus filhos, que vocês não desistam, porque a nossa confiança, a nossa esperança está em vocês. Muito obrigado por ela.